mesmo, tá gravando Tu mesmo, confere, graças a Deus, deu certo. tá gravando. Pronto. Show. Pronto. Show. Que os, que os Illuminates não derrubem nossa gravação. Os Illuminates não derrubem. Que eles derrubam, viu? Cuidado. É, mano, tá vendo, né? Então, boa noite, já tá gravando, né? É, minha voz rouca vai aparecer no YouTube, então eu vou ficar de boa aqui. Vocês manda ver aí. Se eu tiver alguma dúvida no final, eu falo aí, a gente deixa as perguntas pro final. E aí, boa noite, Léo, boa noite, Caio. Primeiramente, eu queria dizer para vocês muito obrigado, mesmo assim, demais, por Prazer estar a aqui. essa reunião. Que a gente possa fazer outras, viu? Com outros temas livres, eu acho que isso enriquece demais o grupo, demais, 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 demais mesmo, tá? Essas coisas que eu vou falar. E pode botar para torar aí, que agora é com vocês. O cara quer começar a falar alguma coisa ou eu posso começar? Pode começar. Pronto. Galera, a gente preparou aqui um apanhado, a gente já colocou lá no grupo, né, os 3 pontos que a gente tinha pensado, e começar por uma lida do tarô como um livro, por página. Vou tentar não me demorar muito nas páginas, dependendo aqui do tempo também, a gente precisa... É bom o exercício de vocês mesmo em casa, vendo vocês mesmo o livro, mas a ideia é a gente passear aqui pelos arcanos menores do tarô e falar um pouco também de astrologia e falar um pouco de magia e prática. Eu separei aqui, a gente vai se basear muito aqui no tarô do Crowler, que já vem com os símbolos astrológicos, mas também tem as cenas do Rider-Waite, porque essas cenas ajudam mais. As coisas que eu quero trazer à atenção e deixar para que a gente pense, ver o significado da carta, da cena, de todo aquele significado que a gente consegue ler, mas pensar também o posicionamento astrológico que a carta aqui, no caso do tarô do Crowley, oferece, que é, por exemplo, 2 de paus, temos aqui o Marte em Áries. O 2 de pau com toda a ideia de ação já pensada, se formulando, pronto para ação, pronto para ser tomada essa atitude, e o Marte em Ares representando todo Salve, heresia! Salve, salve, Diego. Outro exemplo aqui também, o 3 de paus, que tem como símbolo astrológico o Sol em Áries. E aí aqui o 3 de paus é a ação já manifestada, é a ação já iluminada pelo Sol, é o Sol em Áries. Tu imagina aquela pessoa que é Sol em Áries, qual é o estereótipo que vem à cabeça, né? É aquela pessoa que se levanta e vai. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção, mais do que isso, é porque a gente vai ver os arcanos menores aqui em ordem, então isso vai compor uma história, mas vamos tentar imaginar como é que a energia total da carta se comporta. Por exemplo, vou começar aqui no 2 e no 3 de paus, e eu vejo aqui uma energia que sobe do 2 para o 3. A atitude está aqui se formando e tomada, então a energia está subindo. Do 4 para o 5, eu já vejo a energia se estabilizando. E no 5, essa energia já passa por um processo de transformação, um ponto de inflexão. Não vou dizer que nem que cresce nem que sobe, mas que é um ponto de inflexão, a partir da estabilização que o 4 de paus vai representar. Só os símbolos aqui, né? Vênus em Áries. É engraçado como veio a Vênus em seu exílio. E o 4 de paus como, em vez da ação desmedida, mas uma ação estabilizada. E aqui o 5 de paus, o Saturno em Leão. Essa briga que tá rolando, né? E normalmente quando tira essa carta é você repensar essas brigas. Qual briga que eu realmente quero entrar? Saturno em Leão, um domínio sobre o seu eu. Mas vamos pensar na energia. Ela planifica e ponto de inflexão. No 6, eu penso que é a mesma coisa. Planifica, mas já num plano mais alto, porque houve um ponto de inflexão anterior. E aqui, outro ponto de inflexão. Depois eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui sobre a energia subir, descer, ponto de inflexão. Se está construindo um gráfico na cabeça de vocês, se na hora da tiragem a gente vai ver essas energias subindo e descendo, isso ajuda a construir os significados. 8 de paus,
eu penso que você tem que ter uma energia bem estabilizada diante desses pau voando. E 9 de paus, um ponto de inflexão. O 8 de paus aqui como Mercúrio e Sagitário, como aquela visão adiante, aquela visão longe, já além dessa perturbação de forças. E vamos continuando. Eu deixei por último, para fechar, o 10 e o 1, certo? E aqui a energia, o 10, né, no paus, parece muito um ponto de inflexão, né? Onde aqui o Saturno em Sagitário, imagina que domínio é que a pessoa tem que ter sobre si, no 10 de paus. Vamos pro de copas. Não sei como é que... Acho que eu demorei aqui 10 minutos. Se a gente for aqui, vamos uma meia horinha vendo esses arcanos menores aqui. O 2 de copas aqui com o 2 por 3 com uma energia crescendo, né? Dá para ver aqui com o naipe de copas, as emoções, como a daqui do 2, ela é um encontro já fervilhando, e como no 3, esse fervilhamento se manifesta. E é interessante lembrar essa chave do número. O 3, lá na Cabala, é o início da manifestação, é quando a coisa realmente passa para esse plano, né? Sai do mundo ali ideal, lá de cima, Siga e a vem professor de para cá. filosofia fodão que falou. O 4 de copas, vamos voltar aqui para os símbolos astrológicos, o 4 de copas representando a lua em câncer, né? Vamos pensar nesse estereótipo de lua em câncer, né? Essas emoções que é introspectiva, que se concentra, que se estabelece, 4 de copas. E no 5 de copas, que é essa imagem terrível de luto, o Marte em Escorpião. Vou falar mais do que o Escorpião, né? O signo da morte. O 6 de copas, talvez representando outra versão do escorpião que pouco se fala, né? Na capacidade de se regenerar depois da morte. E o 7 aqui com a Vênus em escorpião, quando você se dá de frente com seus desejos, que é a Vênus mais profundos escorpião. Aqui as 7 opções para você escolher. 8 para o 9, Saturno em peixes. E aí, uma coisa que eu não comentei, e não sei se vocês já repararam, mas isso está seguindo os signos na sua ordem, né? A gente começa lá atrás com aqui em copas, os signos de água em câncer, passa por escorpião, aqui as últimas cartas de escorpião, e aqui peixes, né? Saturno em peixes, o 8 de copas. Esse momento a gente está passando por ele agora, né? Saturno em peixe, vamos passar por uns anos. Vamos pensar o que isso aqui significa. E o 9 de copas, aqui a energia passa por um ponto de flexão tremendo e vai crescendo para se estabilizar no 9. O 10 e 1, fechando e abrindo, né? E aí a gente vai para o naipe de espadas, que é um dos meus preferidos por ser terrível a cena. A gente passou ali por alguns naipes que tinham coisas boas, coisas ruins, cenas boas, cenas ruins. Né? Eu estou enfatizando a cena porque depois a gente vamos dar aqui exemplos de leitura e a cena, o jeito como as cenas se colocam uma frente da outra, conta uma história. Então aqui a gente está reunindo chaves para a prática. Chave numerológica, que representa para onde a energia está descendo, subindo, as próprias cenas, as próprias pinturas. Dependendo do tarô que a gente está apresentando, tá tendo duas vias, né? Um que traz uma cena e o outro que traz posições astrológicas. E aqui a gente começa os signos do ar, né? Aqui o 2 de espadas. O 3 de espadas é muito interessante como uma posição astrológica assim terrível, né? A gente precisa falar aquilo que dói o coração. E qual é o planeta que segue, né, nesse arcano menor? É Saturno. Quem mais seria, né? E a gente vai passando. O 4 de espadas. E aí tem o Júpiter aqui. Eu acho essa dupla, Saturno e Júpiter, interessante. Saturno, a gente tem que falar aquilo que dá o coração, mas depois vem a bonança, o Júpiter, que é a consciência tranquila. 4 de espadas. 5 de espadas traz aqui o símbolo de Vênus e traz uma cena da gente com o outro,
né, das nossas relações com o outro. Por isso, o planeta Vênus. 6 e 7 de espada, entrando no signo de Aquário. Lembrar da Cabala. O 6, por exemplo, na Cabala tá lá o Tiferet, que a gente tá vendo. Eu vou dizer todas as vezes. Eu ia dizer a maioria das vezes, mas é mania de não querer generalizar tudo. Mas me parece sempre que o 6 traz sempre uma carta boa, né? Por assim dizer, vamos tentar. Eu não quero entrar no dualismo, mas já entrando. E o 6 sendo ali o número da Séfira do Tiferet, que é aquele equilíbrio perfeito, ligado ao Sol, as cartas menores, mesmo a naipes tensos como espada, trazem situações mais equilibradas. Mercúrio em Aquário, por exemplo, seria aquele retiro realmente para pensar num ideal de futuro, no novo mundo. Ideias que vai ainda como ressignificar. Até porque se não fizer isso aqui no 6, no 7 você se atrapalha com exagero. E aqui você tem as posições Lua e Aquário. É realmente as emoções mais racionais possíveis, né? Sem fantasias. E aqui é que quando a fantasia toma conta. O 8 de espadas, quando a pessoa está totalmente presa e de olhos vendados, não querendo ver. Só um minutinho, viu, gente? Só um minutinho. Vou só aqui abrir a porta. Pra vocês não ouvirem o barulho. Aí, volte já. Pois é, enquanto ele volta, eu tava aqui falando, só que eu tinha caído. Eu falo, ninguém tá falando nada. E ele vai voltar aí, né? E assim, esse arcano menor do Crowley, eu vejo uma silhueta, assim, dos seres. Eu sei que tem isso, né? A galera pode até falar disso, mas eu vejo a silhueta dos seres, assim, tipo que ele fez nessa viagem, né? Meio que parecia, assim, um ser e tal. E, assim, o Léo não falou, mas essa relação, assim, Mercúrio em Aquário, Saturno em Escorpião, né? Você tem que ter uma noção aí dos quatro elementos e dos signos, né? Entendeu? E da trindade dos signos, do ternário, né? Áries, Leão, Sagitário, é o ternário do fogo, né? Se você não tiver uma noção na sua cabeça dessa gramática, você pode se perder um pouco, né? Mas é basicamente isso. Ele já tá no signo do ar, ó, vai falar pelo aquário, né? Pronto, aí volta aí a falar aí. Só Pode falar, um Léo. adendo, Pode desculpa, falar, Pode cara. falar aí, só um comentário assim que eu lembro de ter lido num livro do Lomilo Duquette que a ordem dos arcanos menores, elas são, acho que de signo cardial, daí fixo e depois mutável. E daí vai indo nessa trindade, assim. Eu acho que até o terceiro. Não, é porque os ases, se não me falha a memória, eles não têm atribuição astrológica. Então seria do 2 ao 6 sendo o cardeal, daí 3 ao. Enfim, daí 3 ao 6 é o fixo, e daí do 7 ao 9 é o mutável. Talvez eu tenha invertido a ordem, mas eu lembro que tinha um lance assim. Não, é isso aí mesmo. Tava passando aqui as cartas confirmando e tá certo. Aqui, por exemplo, a gente tá terminando 8-9 e o signo mutado daqui é Gêmeos, né? E é engraçado, a gente pode fazer associação astrológica, o Marte em Gêmeos e essa guerra mental acontecendo. Fechamos com 10 e com 1, que realmente, como ele falou, o AIS não tem a associação astrológica. E depois, a último, os de ouros. Começando pelo cardinal aqui em Capricórnio, né? Júpiter em Capricórnio, Marte em Capricórnio. O Marte Capricórnio é exaltado, é quem tem um 3 de ouros. É realmente a manifestação da manifestação, né? E é quando você realmente vai para a prática, vai para ação, junta você, a galera e faz. E vai criar. O 4, Sol em Capricórnio, representando aqui, né, esse rei já estabilizado. Aqui a gente vê também, se quiser ver o arcano naquela dualidade, vê também aquela dualidade do signo, né? Por exemplo, quais são as coisas ruins de Capricórnio? É a avareza, tá aqui o cara reprimindo a coisa. E qual é a coisa do cubo do Capricórnio? É aquela estabilização para se criar algo maior em cima. Então tá aí, a estabilização feita. Falta só pensar realmente
tem que dar continuidade. Se não dá continuidade, a gente tem um 5 como um ponto de inflexão. E a gente está vendo a crise aí acontecendo. E a gente passa por signo fixo, Mercúrio em Touro, quando você vai pensar e repensar seu trabalho. Lua em Touro, Ser de Ouros. Aqui já eu tenho Lua em Touro, eu entendo isso aqui perfeitamente. É realmente uma estabilidade, até mesmo na dificuldade. Aí você vai realmente pegar suas coisas e, no mínimo, tentar criar muito. E o 7 aqui, olhando para essa cena trabalhosa, é uma cena trabalhosa, né? O cara aqui olhando para o seu trabalho chateado, tendo que criar forças, e a posição astrológica é Saturno e Touro, né? Vamos associando essas coisas, pelo amor de Deus, porque não é possível que eu tava tão... o 8 de ouros, Sol em Virgem, o trabalho no seu mais alto nível técnico, virginiano, e dando frutos no 9 de ouros, Vênus em Virgem, Vênus como o fruto do trabalho que vem ali do Sol. Fechando no 10 no 1, e agora o Caio vai nos apresentar muita coisa aí que eu também tô curioso para saber. Salve, salve! Espero que estejam me escutando bem. Primeiramente, quero dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui. É a primeira vez que eu falo aqui no grupo, em uma das nossas lives. Fazendo um adendo ao que o Leonardo apresentou, a gente pode também pensar nos arcanos da corte, que eles representam tipos de pessoas, né? Mas eles também representam combos de elementos. Então, todos os reis, por exemplo, eles representam o elemento fogo. Então, por exemplo, se copas, o naipe de copas é o elemento água, então o rei de copas, ele vai ser o fogo na água. Mas como o fogo na água, se a gente está falando de tipos de pessoas, então a gente está falando de uma pessoa que tem uma personalidade colérica ou sanguínea, e ao mesmo tempo ela tem um grande domínio sobre o universo emocional, porque é isso que a água representa. Mas eu vou entrar na questão elemental mais tarde, quando eu for falar de armas mágicas, porque a minha intenção hoje é falar um pouco da questão prática. Então, por favor, Léo, se puder voltar para o slide da Alma do Mundo. Então, nós estamos aqui há mais de um ano estudando nesse grupo, então creio que seja Smoke on the Water, isso mesmo. Creio que seja um conhecimento já bem geral entre a gente, a ideia da alma do mundo, o espírito do mundo, o espírito da própria natureza, como se fosse a consciência da natureza. E essa consciência da natureza é o primeiro princípio da visão de mundo mágica. Porque se a natureza ela tem um espírito, então ela tem uma linguagem, a magia é essa linguagem, então ela é a forma de você se comunicar, certo, com a alma do mundo. Jung vai dizer que o anima mundi se manifesta nas nossas vidas através de arquétipos. E o que são esses arquétipos? Eles são forças, são potências imagéticas que podem ser reconhecidas em absolutamente qualquer cultura. Um guerreiro na cultura grega vai ser reconhecido, vai ser identificado como um guerreiro na cultura iorubá ou em qualquer outra cultura do mundo. E, portanto, o tarô, por ele ser uma linguagem arquetípica, uma linguagem simbólica, uma linguagem que se comunica com o inconsciente através de símbolos, então é possível dizer, como o próprio Anael já falou em alguns vídeos dele para o YouTube, que o tarô, ele é a linguagem do mundo. Então eu trouxe aqui uma citação do Claudinei Prieto, que é um autor wicano, e esse autor ele tem um livro chamado Rituais com o Tarô,
Esse livro, não só eu recomendo ele fortemente por ele ser uma boa introdução à magia cerimonial, como também ao fato de que as práticas que eu vou apresentar hoje, que infelizmente eu não vou poder apresentar de forma muito profunda, minha intenção é apenas introduzir essas ideias, mas eu recomendo fortemente esse livro do Claudinei. Então, por favor, pode passar para o próximo slide. Aqui uma citação do Sr. Crowley: eu não vou permitir que as cartas sejam emitidas apenas para que elas possam ser usadas como parte de jogo ou adivinhação. Então, nós geralmente associamos o tarô com ler a sorte, ler a fortuna. Isso é chamado no esoterismo de divinação, que vem de divinatio, do latim, que era a busca por conhecer os planos dos deuses. Entretanto, se o tarô ele é uma linguagem simbólica e arquetípica, ele obviamente vai ter uma dimensão muito maior do que um jogo de festa de aniversário ou uma forma de você tentar adivinhar o futuro. O tarô ele vai ter uma dimensão contemplativa, uma dimensão filosófica, diria até iniciática, que o Leonardo nos apresentou com muita eloquência agora há pouco, mostrando a questão astrológica. Aleister Crowley acreditava veementemente que o tarô fosse uma chave da Kabbalah. Infelizmente, eu não vou conseguir me aprofundar na Kabbalah aqui, mas a Kabbalah é essa filosofia transcendental e nela nós temos essa imagem da árvore da vida que representa as várias emanações da criação divina vindo da luz primeva, né, da luz primordial. Então, cada esfera da Kabbalah representa um dos poderes divinos, uma das forças de Deus. Então, por exemplo, o Léo ele comentou que todos os arcanos dos menores que tem número 5, eles costumam representar alguma forma de desequilíbrio, alguma forma de conflito ou de sofrimento. E por que isso? Porque na Kabbalah, se você for ver qual é a quinta esfera, é justo a esfera de Gébora, eu não sei a pronúncia, que é a severidade de Deus, enquanto, por exemplo, os arcanos de número 6, eles costumam ser positivos porque eles estão na posição de Tiferet, que é o equilíbrio. Tiferet é o que equilibra toda a árvore, é o esplendor de Deus. É o que na Cabala cristã vai se colocar Jesus Cristo em Tiferet. Aleister Crowley vai dizer que Tiferet, o caminho de Malkuth, que é a terra, até Tiferet, é o caminho de Buda. Então vamos lá. Crowley acreditava que não importava a origem histórica do tarô para que ele fosse cabalístico. Independente se o tarô ele foi ou não criado para um fim filosófico ou contemplativo, ou se ele foi criado, como vão nos apontar os historiadores, simplesmente para ser um jogo de azar que vai depois ser readaptado como algo esotérico pelo Coeur de Gébelin na França pré-revolução, e depois isso vai ser aprofundado pelo Eliphas Levi. O Crowley vai dizer que essa questão histórica não é pertinente. O que é pertinente é a leitura que nós conseguimos fazer, essa leitura associando o tarô a essas chaves cabalísticas, essas chaves astrológicas, essas chaves de compreensão da alma do mundo, e como uma forma do ser humano se conectar e se aproximar com essa alma do mundo.
Agora, é interessante observar que se você lê o livro de Thoth, do Crowley, ele vai ter um capítulo chamado Tarô e o Animismo, ou Tarô e a Visão Anímica, não lembro direito o nome do capítulo, em que ele diz uma coisa que o Anael apontou antes, que na visão dele, os arcanos, eles são seres, eles são vivos. E quando eu digo que eles são seres, eu não digo que eles necessariamente sejam entidades que tenham um ego próprio e tudo mais, mas acontece que Jung vai dizer que os arquétipos, eles têm vida própria, eles têm vontade própria, no sentido de que nós humanos não temos controle sobre os arquétipos. Quem já assistiu ou já leu Sandman, tem uma das histórias que o Neil Gaiman escreveu que é sobre uma musa que é aprisionada por um escritor que fica tentando forçar ela a trazer inspiração artística. E, obviamente, ele não consegue. Ela dá um jeito de ferrar com esse cara no final. Por quê? Porque nós não temos controle sobre as musas. Se você é um artista, por exemplo, você vai ser usado pelas musas, usadas pelos arquétipos, pelos complexos. Então, a minha visão sobre magia prática é muito mais uma visão sobre você se conectar, você se alinhar com essas forças, essas potências divinas. Por favor, próximo slide. E nisso nós entramos na ortodoxa prática da magia cerimonial, que eu vou fazer uma introdução bastante rápida aqui. A magia cerimonial é como é chamada uma tradição de origem greco-egípcia, de magia, que utiliza, como o nome dá a entender, certos ritos bastante complexos. Mas é mais do que isso, porque ritos complexos você encontra em várias culturas, só que o que hoje nós geralmente chamamos de magia cerimonial vai ser muito mais esse hermeticismo renascentista, que, como eu disse, é uma continuidade das tradições antigas greco-egípcias, mas vai ser aquilo que a gente estudou com Giordano Bruno, Pico della Mirandola, que vai ser quando vai se trazer a cabala, a astrologia, essas coisas que vão, esses elementos que compõem essa tradição, às vezes bastante dogmática de ritualística, e entrando no que o Crowley diz, assim, não importa a história do tarô, o fato é que o tarô hoje ele traz um código com todas as chaves da magia cerimonial, por ele trazer esses símbolos astrológicos e cabalísticos. Próximo slide, por favor. Então, na magia cerimonial é importante se entender que um dos conceitos fundamentais são os 4 elementos, e por isso o mago cerimonial ele vai representar esses elementos em um rito através de 4 armas. E essas 4 armas são também os 4 aspectos as 4 forças que compõem o ser humano e que ao mesmo tempo compõem Deus. Se Deus na Cabala é um nome de 4 sílabas, Yod, He, Vav, He, e o homem ele é uma reflexão, uma manifestação de Deus, Eliphas Levi vai dizer que Deus é o homem completo e o homem é o Deus incompleto. Então o ser humano ele também é composto pelos 4 elementos, o Franz Bardon vai detalhar bastante isso. E por isso nós vamos ser a baqueta, representando o elemento fogo, que se você for ler o Dogma e Ritual de Alta Magia, ele vai dar todo um procedimento, que a baqueta ela deve ser cortada de uma macieira quando a lua
tiver em escorpião, enfim, como eu disse antes, essa tradição cerimonial, às vezes ela é extremamente dogmática. Você tem o cálice, que é o elemento água, que representa o aspecto emocional do ser humano. No caso, a baqueta, o fogo, representa a fé, representa o espírito, representa a força de vontade, representa o que há de mais elevado no ser humano, porque se Deus é Yod He Vav He, e Yeshua, Cristo, é Yod Veshin Vav He, que seria o fogo sendo colocado dentro do nome de Deus, né? Então, se Deus é o quaternário, Cristo seria o pentagramaton, seria o princípio dos 5. Então, nós temos a espada, que é o ar que representa o intelecto, já que o intelecto, ele é como uma espada, né? Ele corta mentiras, ele inicia, ele começa problemas. E, por fim, nós temos o pentáculo, que seria uma moeda, geralmente representando um pentagrama mesmo, o que eu falei antes, o princípio dos 5. Então, esse pentáculo é o elemento terra. E um mago cerimonial, ele vai colocar essas armas sob o seu altar. Nos grimórios medievais vão ser descritos certos procedimentos bastante complexos para se obter essas armas. Por exemplo, no Lemegeton vai estar escrito que a espada tem que ser feita com metal, com ferro, na verdade, forjada pelo próprio mago, colhida e forjada. Daí ele vai ter que consagrar a espada sacrificando um animal, geralmente um bode. Daí ele vai usar essa mesma espada e vai cortar um galho de macieira com um único golpe. Daí o Crowley vai dizer que todos esses procedimentos, eles existem para que o mago ele vá aos poucos percebendo como na natureza todas as coisas elas se conectam, daí, ou seja, ele vai compreendendo a alma do mundo. Isso daí me lembra uma cena muito boa do filme Excalibur, filme dos anos 80, em que aparece o mago Merlin ensinando o rei Arthur a lutar com a espada, e o Merlin fala para ele: você tem que entender que o que está à sua volta é um dragão, a floresta é um dragão. Então o Arthur responde, enquanto ele treina com a espada, ele fala: agora eu entendo, essa espada faz parte do dragão, eu faço parte do dragão. Então, por favor, próximo slide. O círculo mágico, o círculo, ele é a representação do macro-universo. Ou seja, ele é o universo do mago, ele é o infinito. Então, diferentes grimórios vão trazer diferentes círculos, eles representam a fórmula do hexagrama, que seria todos os planetas unidos sob o Sol, e o mago que está no centro do círculo, ele é o Sol. Porque se o mago ele é uma reflexão de Deus, então o mago dentro do círculo, ele vai dentro da cosmovisão mágica medieval hermética, ele vai ter o poder de controlar as potências da natureza, controlar os elementos, controlar os daimones, que são os espíritos dos elementos. Mas, de um ponto de vista prático, existem diferentes designs de círculos para diferentes grimórios. Então, eu trouxe 2 para ilustrar esse princípio. O segundo é da Goécia. Então, você vê, se você olhar a imagem, está escrito, não sei se dá para dar zoom, mas enfim, está escrito Master bem no meio, e você tem os 4 pentagramas em volta, representando os 4 elementos, e você tem também os hexagramas, e na frente você tem o triângulo, já que, como o Leonardo falou mais cedo, hoje o 3 ele é a manifestação, né? Porque é a partir do 3 que você pode compor uma primeira forma geométrica, que é o triângulo. Se você tem um ponto, você tem um ponto. Se tem 2 pontos, você tem uma linha. Se você tem 3 pontos, você pode fazer um triângulo. Então o triângulo ele é o princípio da manifestação.
Então o mago medieval ele ia usar o triângulo para manifestar os espíritos que ele conjurava. Ele ia colocar o sigilo, ou seja, o símbolo daquele espírito, enquanto dentro do círculo ele iria meditar nesse símbolo que cada daimon, cada anjo vai ter um símbolo próprio. E por fim ele vai, em teoria, esse daimon ele vai se manifestar através de uma visão, seja através de uma bola de cristal, através de um incenso queimando, através até mesmo de um balde de água, se o mago olhar fixamente, até ter visões, né? Em alguns casos, talvez os magos do passado usassem substâncias para ter essas visões. Eu honestamente não sei. Mas eu também trouxe o círculo do Heptameron. O slide anterior, por favor. O primeiro círculo é do Heptameron, que é de um grimório de necromancia da Renascença, associado ao Peter d'Albano, que foi um intelectual italiano, mas esse livro ele foi lançado depois da morte do Peter d'Albano. E esse é um círculo interessante, porque daí entra a questão astrológica. Vocês podem observar que ele é formado por vários círculos concêntricos. No sistema do Heptameron, cada um desses círculos concêntricos vai representar o tempo em que você vai estar realizando o ritual, porque o tempo ele é sagrado na magia. Existem os dias dos planetas, as horas dos planetas. Então, o que são esses círculos concêntricos? É porque vão ter certos nomes divinos, nomes de anjos que você vai ter que colocar, por exemplo, num círculo que vai ser do anjo daquela semana, o anjo daquele dia, o anjo daquele horário. Então, nesse sistema, você vai ter que criar um círculo específico com nomes específicos para cada potência astrológica que você tentar evocar. E por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai entrar numa questão bastante pertinente para a magia prática cerimonial europeia, apesar disso vir muito do Picatrix, que é um livro árabe, que é a questão da magia planetária. Próximo slide, por favor. Muito obrigado. Então aí nós temos os quadrados mágicos, que se originaram na China, mas que chegaram na Europa através da Rota da Seda. Esses quadrados você pode enxergar eles como joguinhos matemáticos. Cada quadrado vai ter um número diferente de subquadrados. Então, por exemplo, Saturno, você pode associar a Binah na Cabala, que é a terceira esfera. Então, o quadrado de Saturno, ele é de 3 por 3. Você tem uma linha de 3, você tem horizontal 3 também, e diagonal você também tem 3 quadradinhos. E se você somar a primeira linha, você vai ter um número que vai ser 15, pelo que eu estou lendo aqui. Se você somar a segunda linha, também vai dar 15, a terceira também vai dar 15, mas se você somar as colunas, também vai dar 15. Se você somar os números diagonais, também vai dar 15. Então essa aqui é a origem desses números. É para eles terem essas somas específicas que tem essa correspondência matemática, cabalística, astrológica com cada arquétipo, cada potência divina que o mago vai querer conjurar no círculo mágico para manifestar no triângulo. E do lado eu tenho os valores de cada letra. Eu imagino que esses valores se originem do alfabeto hebraico. Isso daí se chama gemátria, que é quando você associa letras a valores numéricos. E para que serve isso? Isso daí serve para a criação de algo bastante conhecido na magia moderna, que muita gente pensa que começou com magia do caos, mas na verdade é uma coisa muito antiga, que é a arte de você fazer sigilos, fazer imagens mágicas. Então, próximo slide.
Então, como que eu vou fazer um sigilo dentro de um quadrado mágico? Eu vou anotar uma intenção, como, por exemplo, eu quero acessar o plano lunar nos meus sonhos hoje à noite. Eu vou converter as palavras, as letras dessa frase em números, usando a gemátria. E daí eu vou pegar um quadrado associado à minha intenção, no caso eu usaria da Lua, por exemplo, e eu vou traçar os números até formar uma imagem feita por linhas, igual essa aqui. E daí o que eu vou fazer com essas linhas? Na astrologia renascentista, se entendia que cada planeta regia um metal. Então os magos da Renascença, eles pegariam esses sigilos com essas intenções, colocariam no metal correspondente. Então, como eu citei Lua, eu vou colocar, por exemplo, em prata, que na visão europeia o metal da Lua é prata, mas se você pegar a magia árabe do Picatrix, as associações de metais são um pouco diferentes. Existem outras formas de você fazer sem metal, como usando papel, usando papiro, é melhor, na verdade, papiro, porque é mais resistente, ou pergaminho. A Golden Dawn vai ter certas associações de cores que eu vou poder pintar esses talismãs se eu quiser. Por exemplo, é lua, então eu vou poder pintar de azul. Mas na Golden Dawn você tem 4 escalas de cores, que é para cada um dos 4 mundos da Cabala. Então, se você conhece Cabala, você pode usar essas escalas para acessar as potências do mundo cabalístico que você quiser. Próximo slide, por favor. Esses aí são os selos dos espíritos e das inteligências planetárias que o Cornélio Agripa coloca nos 3 volumes de Filosofia Oculta. Então, se eu fizer um sigilo e colocar num talismã, eu posso também colocar esses selos dessas criaturas. As inteligências seriam as criaturas boas e os espíritos planetários seriam o lado difícil de controlar, o lado terrível de cada planeta. E vocês devem estar se perguntando, mas o que tudo isso, o que toda essa praxe, que é puramente astrológica, tem a ver com o tarô? Tem a ver que você pode, por exemplo, num altar, colocar as 4 armas que eu falei, você vai tentar acessar uma dessas potências planetárias, e você pode colocar um arcano do tarô no altar. Eu posso colocar o arcano da sacerdotisa no altar, porque o que é a magia cerimonial? É você se alinhar com essas forças através do estímulo dos seus sentidos. Então, eu vou, por exemplo, usar aquele círculo do Heptameron, em que eu vou colocar vários nomes associados à potência planetária que eu quero acessar. Eu vou colocar o arcano da sacerdotisa na minha frente. Eu vou acender incensos associados à lua para estimular o meu olfato. Eu vou acender velas com a cor lunar, que vai ser azul. E através disso eu vou solidificar essa intenção. Eu posso invocar também essas forças. Isso é um conceito da magia moderna, de que existe uma diferença entre evocação e invocação. Então, a evocação é a manifestação externa de um ser. A invocação seria você trazer um ser para dentro de si, para você obter estímulos para entrar em estado de gnose. Assim, eu diria que o estado de gnose serve para você receber esses estímulos no seu inconsciente. Então,
Talvez o ritual te leve à gnose, mas eu sempre digo que é melhor você meditar ou consumir uma substância antes de iniciar o ritual. Na verdade, eu nem sei se eu podia ter falado isso aqui, espero que não encrenque o vídeo, mas enfim. Então, enfim, você vai direcionar toda a sua força de vontade, toda a sua mente para essa potência. Ayahuasca, kkkk. Karma Police vai chegar. Ou só a polícia normal mesmo, né? Enfim. Mas também é possível você fazer a invocação dos arcanos, que é você, por exemplo, eu quero fortalecer a minha intuição, então eu vou trazer a sacerdotisa para dentro de mim. A Golden Dawn vai ter o ritual de assunção de formas divinas, em que eu vou ficar posicionado da mesma forma que o arcano está posicionado. Eu vou fazer uma cerimônia e vou visualizar a sacerdotisa entrando no meu corpo, enfim. Quem quiser entender esses rituais com maior detalhe, eu sugiro a leitura dos documentos Z2 da Golden Dawn, que são esses rituais práticos de invocação, evocação, divinação, alquimia. Mas, mais uma vez, eu recomendo o livro do Claudinei Prieto, que ele traz uns rituaizinhos prontos, né? Tem gente que curte isso, tem gente que não curte. Então, nesse livro, Rituais com o Tarô, do Claudinei Prieto, ele vai dizer, por exemplo, você quer invocar sacerdotisa, então use velas de tal cores, use um cristal de tal cor, fale tais palavras, mas as coisas não precisam ser igual receita de bolo, porque isso é sobre o seu espírito, a sua alma, e entrar em comunhão com essa força. Então, você pode usar suas próprias associações. Por exemplo, você pode consultar o Liber 777 do Crowley, onde ele faz uma lista de associações diferentes, tal arcano, com tal planta, com tal incenso, com tal gênio da magia árabe, com tal letra, até mesmo daquele idioma sagrado da Índia, o sânscrito, deuses nórdicos, a potência, o potencial, quer dizer, de associações que você pode fazer é infinito. Se você quiser substituir anjo por orixá, em teoria você pode, desde que você faça com respeito, desde que você entenda a mitologia e a cultura que você está utilizando. Eu não me lembro se tem um próximo slide depois desse, que daí eu acho que daí já entra na questão da imaginação ativa, então eu dou a voz ao Leonardo. Então, eu acho. Aí a gente vai fechar com essa parte. A gente trouxe o vocabulário na primeira parte. E agora a gente vai fechar aqui com essa ideia. Eu vou começar. Esses slides vão ser compostos por citações, mas é para a gente conversar aqui para entender o que foi escrito ali. Para começar, né? Entender o que é o homem quanto humano. E por que isso daria certo? Por que a gente pode ser o mago? Né? Enfim, o humano, ele é basicamente um criador de imagens e nossa substância psíquica consiste de imagens. E nossa existência é a imaginação, é o que a gente imagina. Somos, de fato, de igual matéria do qual os sonhos são feitos. Aqui, as citações que eu vou trazer são, em geral, do Jung, mas aqui também tem algumas pessoas que trabalharam com ele, que é aqui o Hillman. Mas é importante entender, então, de fato, que diabo é o símbolo. O símbolo, em essas imagens, a essência consiste de aprender uma situação que não é totalmente compreensível em si e só aponta intuitivamente para o seu possível significado. Ou seja, por exemplo, a razão ela tem essa dificuldade de trabalhar com o símbolo porque a razão ela já tem
o que significa já está totalmente compreensível na palavra, já está completo, já está formado. A razão trabalha com esses encadeamentos. O símbolo não. Ele aponta um significado, mas não consiste em aprender a situação totalmente. A criação de um símbolo não é um processo racional, pois este não poderia gerar uma imagem que apresentasse um conteúdo, no fundo, incompreensível, que é o que a gente estava falando aqui agora. A compreensão do símbolo exige uma certa intuição que capta aproximadamente o sentido desse símbolo criado e o incorpora na consciência. Essa definição de símbolo, eu espero que vocês tenham ela em mente para quando for inventar de fazer uma prática. Elas têm que responder a essas definições. E como eu disse, são algumas citações aqui do Jung. Eu tenho um PDF que eu li um tempo atrás, que na verdade é um mestrado, se eu não me engano. Eu vou mandar lá no grupo, porque é uma recomendação que vai falar disso daí. É um mestrado só em imaginação ativa. E aí, a gente sabe o humano, a gente sabe o símbolo, e tem a função transcendente. Que diabo é isso, a função transcendente? É uma forma de estabelecer a aproximação entre dois termos, gerando uma energia pelo atrito. No caso aqui, os dois termos que eu estou apresentando são consciência e inconsciência. A energia do atrito desses dois termos que é usada para acontecer uma transcendência. E aí, para a gente entender essas palavras que eu estou usando, aqui a citação do Jung embaixo. Não entendo por função uma função básica, mas é uma função complexa composta de outras funções. Por exemplo, agora eu estou lembrando do Caio falando do ritual, sobre lá ter o livro que tem lá o ritual prontinho. Ali é uma função, mas é interessante quando você mesmo constrói essas funções como um matemático construindo uma fórmula, entendeu? E por transcendente, o que quer dizer essa palavra? Não uma qualidade metafísica, mas o fato de que por esta função se cria uma passagem de uma atitude para outra, acontecendo a magia. Nos colocando, pelo menos, no estado que seja possível a magia. A função transcendente não se desenvolve sem meta. E aí a gente vai para um lado ético, que o Caio comentou aí, eu também acho importante. A função transcendente não se desenvolve sem meta, mas conduz à revelação do essencial do homem. Então meio, né, a gente tá falando aí da magia cerimonial, mas no fundo eu penso também a mesma coisa. No fundo, o ideal, a meta, o querer é a revelação essencial do homem, do ser humano. No início, não passa de um processo natural. Ou seja, é interessante ver que essa função transcendente existe naturalmente. Há casos em que ela se desenvolve sem que tomemos consciência, sem a nossa contribuição, e pode até impor-se à força, contrariando a resistência do indivíduo. O sentido e a meta do processo não é a realização da pessoa. O sentido e a meta do processo são a realização da personalidade originária. É a verdadeira vontade, é o eu, acima do ego. E que está presente no germe embrionário, em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária potencial. É a rosa na cruz. Cadê esse desabrochar? E aí eu vou apresentar uns passos. Passo 1. Concentra-se a atenção em uma imagem onírica. Um sonho, por exemplo, é um bom material de magia. Que causa impacto, mas é ininteligível. Ou seja, que precisa de uma contemplação. Ou em uma impressão visual, observando-se as mudanças que ocorrem na imagem. Evidentemente, devemos suspender todo o senso crítico e o que ocorre deve ser observado e anotado com absoluta objetividade. Eu coloquei aqui embaixo, vejam um mago, e aí eu indico tanto ler logo o primeiro capítulo e as 22 meditações de tarô, somente nas 22 meditações de tarô, no primeiro capítulo, quando ele vai falar do mago, ele fala da vontade desinteressada. É esse estado que você precisa entrar na imaginação ativa. Primeiro,
alcançar essa vontade desinteressada, então tem toda uma meditação contemplativa para já ir acalmando seus ânimos, né? E aí, estando suas vontades e clara na mente, deixa o inconsciente agir, deixa o inconsciente ir gerando essas imagens oníricas e gerando essas impressões visuais que se movem. E você, suspendendo um pouco o senso crítico, você dá voz à inconsciência. Por isso esse lance do senso crítico. Ao passo que você não larga a mão da consciência, porque você está ali na vontade do mago, né? Que é consciência maior do que essa. Passo 2. Deve-se tomar, portanto, o estado afetivo inicial como ponto de partida. E aí, presta atenção nesse estado afetivo, porque ele vai voltar. E aqui ele aparece como bússola, né? Eu vou meditar, eu vou prestar, mas eu vou prestar atenção, parece que sempre tem a pergunta, né? A consciência sempre pergunta alguma coisa. Tá, mas eu presto atenção em quê? Eu faço o quê? Presta atenção no afetivo, no emocional. E deixa a emoção processar claramente. A fim de que você possa fazer uso dessa energia que você acha no lugar errado. Contempla cada fragmento de sua fantasia que lhe parece importante dentro do seu contexto. Você deixou, né, a imagem se processar, você anotou. Eu vou falar que anotar, mas logo mais a gente vai ver que cada um vai ter uma certa prática. Eu, por exemplo, eu acho que a escrita me ajuda muito. E é engraçado que se eu for olhar meu mapa astral, parece fazer sentido. A posição de Mercúrio ali é muito interessante, junto com o meu Sol. Mas as outras pessoas podem ter outras formas de linguagem, não só a escrita, até mesmo a linguagem corporal. E a gente volta para a linguagem como um centro importante, né? Não se trata da livre associação como a de Freud. Isso aqui já é a citação já do Jung, que eu esqueci de botar aqui. Recomendava para análise dos sonhos, não é uma livre associação que Freud falava, mas sim uma elaboração da fantasia através da observação de outro material da mesma, ou seja, da própria fantasia. Passo 3. E assim, eu fiz isso de propósito e eu ia ficar calado para ver se vocês reparavam, mas talvez o número desse espaço não seja à toa. O indivíduo torna-se consciente do estado de ânimo em que se encontra, nele mergulhando sem reservas e registrando por escrito as fantasias e demais associações que lhe ocorrem. E aí lembra que eu falei do afeto, que eu disse que ele ia voltar. Deve permitir que a fantasia se expanda o mais livremente possível, mas não a tal ponto que fuja da órbita de seu objeto. Que objeto? O afeto. Realizando, por assim dizer, uma interminável cadeia de associações cada vez mais ampla, mas sempre ao redor de um centro que é a emoção. Então, aí eu não sei se eu vou dar um conselho, se eu não devo, se eu não vou falar, mas eu vou falar. Eu indico uma imaginação ativa de cada vez. Se concentre em uma emoção primeira, se concentre em um afeto de cada vez. Não que você possa fazer mais, mas um de cada vez. Até que pegar o jeito, né? Para mim isso aí parece muito aprender matemática. Você faz uma conta de cada vez até que pega o jeito, vai para as expressões algébricas e depois para as funções, enfim. Passo 4. A imaginação ativa, considerada verdadeira, traz algumas dificuldades. Por isso passa ao número 4. Principalmente nesse primeiro momento. Pode ser que as imagens não surjam de imediato e que a pessoa se sinta resistente e com um estado de ânimo que a faça duvidar da veracidade da experiência. A causa dessa dificuldade inicial pode se desver principalmente pelo receio e angústia gerado em nos deparar com verdades e compreensões que talvez não fôssemos muito afim de conhecer de nós mesmos. Quando a gente abre essa porta da inconsciência, vai acabar gerando ali imagens que aí pode causar uma resistência à consciência, e essa resistência, a primeiro momento, pode até que a gente não entenda o porquê. Eu ia falar alguma coisa, esqueci, mas deixa eu passar aqui. Não, lembrei. Talvez para algumas pessoas pode haver essa resistência, para outras não. E eu volto para a astrologia. O mapa astral pode ser uma dica, né? Por exemplo, eu tenho Vênus e Escorpião.
eu tenho uma atração natural por esse processo de morte e renascimento, por esse processo de inconsciente. Não estou dizendo que eu não tenho dificuldades com isso, eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, parece um desejo, um amor, uma beleza incompreensível que eu não consigo explicar. Vênus e Escorpião. Aí lembra do arcano menor, o 7 de copas? Olha aquela imagem. Passo 5. Só tomar uma água aqui. Essa dificuldade, outra dificuldade, né? Pode tornar-se mais incômoda porque encontrar as numerosas técnicas existentes de imaginação passiva, a ativa, por outro lado, é realizada a sós. Sem a o Jung vai falar de terapeuta, né? A qual somente cabe ajudar o indivíduo a interpretar se o procedimento foi legítimo ou não. Então, a imaginação ativa é um processo muito solitário mesmo. Pode-se haver uma ajuda de um indivíduo exterior, o contato com o outro é recomendado? Eu vou dizer que sim. É até interessante mesmo que haja um retorno para a sociedade, por ganho de outro, por algum outro, para que você mesmo não fique sozinho naquele processo interminável. Mas o outro vai apenas ajudar a interpretar se o procedimento foi legítimo ou não. Se surge um obstáculo, a pessoa que medita é livre para considerar se é ou não um obstáculo. É ela que resolve como deve reagir diante dele. Então, assim, cada passo se torna uma escolha individual única e responsável. Por esse motivo, também uma síntese única das tendências conscientes e inconscientes daquele indivíduo. Passo 6 e último passo. E talvez o passo 6 ele deu uma ideia muito de liberdade para cada um. O número 6, né? É importante tornar visível a imagem da fantasia, o que pode ser feito por várias formas de linguagem. A escrita, desenho, expressão corporal, dança, música. Se eu for falar aqui das vezes como eu já consegui fazer isso, não foi só escrita. Teve a música, por exemplo, é uma coisa que às vezes a música tá falando. Aqui também se tem um produto que foi influenciado tanto pela consciência como pelo inconsciente. Produto que corporifica o anseio de luz por parte do inconsciente, mas também traz a substância por parte da consciência. É o casamento entre o céu e a terra aí, né? E aí aqui uma citação aqui embaixo. A arte é totalmente livre. O que importa não é a perfeição do quadro, mas unicamente o esforço que se faz para pintá-lo. Eu volto ali para a vontade verdadeira, volto ali para a vontade do mago, para as 22 meditações do tarô. O que importa ali não é você saber desenhar, mas importa a vontade clara, o esforço, um sentimento que me ajuda muito a esclarecer o que eu estou falando é a criança que brinca pelo prazer de brincar, que esquece até que tem fome quando está brincando, porque aquele processo alimenta ela de certa maneira que, nossa senhora, vai ter alguns psicólogos, por exemplo, que vão chamar isso de estado de flow, né? Tem o Csikszentmihalyi que vai falar isso, mas, enfim. Estamos terminando. Esse aqui é o último slide, e aí no fim eu vou ter que um exercício e eu vou abrir as perguntas aí para nós. Enfim. O corpo exige igualdade de direitos. Ele exerce o mesmo fascínio que a psique. Se ainda estivermos imbuídos da antiga concepção de oposição entre espírito e matéria, isso significa um estado de divisão e intolerável contradição. Mas se, ao contrário, formos capazes de reconciliar-nos com o mistério de que o espírito é a vida do corpo, vista de dentro, e o corpo é a revelação exterior da vida do espírito, acho que isso já foi comentado aqui antes, se pudermos compreender que formam uma unidade e não uma dualidade, também compreenderemos que a tentativa de ultrapassar o atual grau de consciência através do inconsciente leva ao corpo e inversamente, que o reconhecimento do corpo não tolera uma filosofia que o negue, em benefício de um espírito puro. É um citamento aqui do Jung. E aí eu vou deixar aqui o exemplo, que eu não vou responder, eu vou só falar como é que foi feito. Eu vou deixar para vocês aí, e aí se vocês quiserem responder, responde. Se quiser ir para as perguntas, fica à vontade também. Esses arcanos menores eu peguei 2 exemplos, um de espadas e um de ouro. Foi baseado no mapa de hoje, de agorinha mesmo.
Lua em Aquário, tá aqui 7 de espadas. Mercúrio em Aquário, tá aqui o 6 de espada. Como não temos no arcano o Sol em Aquário, eu peguei lá o Sol em Gêmeos, o 10 de espada. Vou deixar a chave do número, que é uma chave que eu gosto muito. Começa no 7, diminui 1, vai pro 6. E através desse 6 se cria uma estabilidade para um processo completo, o 10. Eu quero ver a resposta, eu não vou responder não. Outro exemplo, o de Ouros, também as posições astrológicas. Marte em Capricórnio, 3 de Ouros. Vênus está em Capricórnio, e como não tem um arcano, está aqui Vênus em Virgem. E Júpiter também, o Júpiter está em Touro, mas não tem um arcano de Júpiter em Touro, está aqui Júpiter em Capricórnio, 2 de Ouros. E aqui também as imagens dos números, 3 e mais 6 se tornam 9, e esse 9... Estamos na luna minguante, né? Então vamos terminar descendo a energia, introspectando o 2 de ouro. É isso. Terminou? Terminou. Esse é o último. Pode dar-lhe. Então já tá na hora das perguntas, né? Eu tô deitado aqui na rede. Gente, até eu vou assistir deitado na rede. Eu acho que as próximas reuniões eu vou gravar também deitado na rede. É bom demais. O Renan quer falar aí e talvez eu faça algumas considerações, mas a gente tá aberto para pergunta. Pode falar, Renan. Então, boa noite, né? Parabenizar aí a apresentação de vocês, muito esclarecedora. Aí, assim, já que vocês falaram sobre o tarô, meu questionamento para vocês é o seguinte, né? Na opinião de vocês, o tarô ele pode mesmo ser usado para a questão da adivinhação, né? Dessa certa previsão do futuro, porque nem todos concordam com esse uso do tarô, né? Como, por exemplo, o Alejandro Rodorovsky. Então, ótima pergunta. Realmente, o Rodorovsky, enfim, não sei a pronúncia certa, mas ele tem essa visão mesmo do tarô como uma porta do inconsciente e tudo mais, e claro que ele expressa tudo isso na obra dele, né, principalmente no Montanha Sagrada. Mas, assim, eu não acho que usar o tarô para adivinhação seja um problema mesmo, porque eu faço isso. Eu, inclusive, antigamente era tarólogo, então eu cobrava dinheiro para fazer isso. Eu acho assim, o problema é que se você vê o tarô apenas como isso, daí você vai estar empobrecendo. É a mesma coisa que você pagar R$4.000 num celular novo e você usar ele como suporte para algum outro objeto. Essa é a questão de você desperdiçar o potencial que uma ferramenta tem. Então, por exemplo, por que a gente trouxe a questão da imaginação ativa? Porque o tarô, como um código imagético, ele é bastante poderoso, ele é uma linguagem em si própria. Então, se você reservar meia hora do seu dia para meditar olhando fixamente para um arcano, olha para ele por 5 minutos, fecha os olhos e simplesmente deixa a imaginação fluir, isso é uma coisa que às vezes pode ser difícil, mas depois de uma prática, você começa a adentrar naquele mundo simbólico, você começa a ver imagens simbólicas, então os arcanos vão literalmente falar com você. Eu estou falando de forma muito literal, porque eu já fiz isso. Eu já vi na minha imaginação o mago na minha frente, falando palavras, me dando instruções. Eu já trabalhei com outros arcanos e pretendo continuar trabalhando, então o tarô, ele é uma ferramenta fantástica para isso, para essa comunicação arquetípica. Eu quero deixar bem claro, assim,
eu acho que eu até comentei isso no grupo, que quando eu falo de arquétipo, eu não quero falar de arquétipo limitando a ideia de arquétipo à questão psicológica, porque para mim o arquétipo ele é transcendente, é aquela coisa. Se você sente amor por alguém, Afrodite está habitando o seu corpo. Só que, ao mesmo tempo, Afrodite existe na própria natureza. É os animais se reproduzindo, é os átomos se aproximando de si. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta e talvez eu tenha até me alongado um pouco demais. Desculpe. Seguinte, na verdade são duas perguntas, mas eu vou tentar fazer ela em uma só. O que o Leonardo estava trazendo em relação a essa questão do tarô instiga muito em mim um pensamento que eu venho investigando há um tempo, que a jornada humana ela é baseada em narrativas, e as forças da natureza, a gente para pensar, o que foi trazido hoje nesse conhecimento, a gente para pensar que muitos de nós estão dentro das mesmas narrativas, mas numa ordenação, numa organização diferente, de acordo com o caos da própria existência. Então a gente pode pensar que, se a gente está utilizando o tarô como esse ponto em comum dentro de todas as nossas narrativas, a gente pega uma carta, um arquétipo, e ele representa determinados momentos que todo mundo provavelmente vai passar na vida, então a gente pode entender que não existe uma coisa pré-determinada, a não ser digamos assim, o caminho, né? Você vai passar por um determinado caminho, esse caminho aqui você vai passar, mas o que vai acontecer, o que você vai se conectar, vai depender muito do que você vai fazer, digamos, da verdadeira vontade, do que te instigar. E aí a gente traz uma coisa que a gente não fala muito na magia, que é, por exemplo, a própria psique. Tipo, a questão como tu estava falando, eu vou ver o mago, eu vou... Eu acho que os seus... Lembrei muito, o Freud, ele vai trazer um conceito de pulsão de vida e de morte. E eu acredito que está diretamente ligado, não sei se vocês já sacaram isso, mas isso está diretamente ligado exatamente, por exemplo, quando tu fala, o arcano é uma força da natureza. Quanto mais você se conectar com isso, mais força ele vai ter dentro da sua narrativa. Então, não necessariamente vai adiantar eu estudar todo o tarô e eu não aprofundar isso dentro da minha própria psique, que provavelmente não vai funcionar. Não é isso? Observação fantástica. Sim, nossa, perfeito, cara, muito bom. Tudo que eu tenho a dizer é isso, é a sua observação, porque assim, o que você disse foi mais uma observação do que uma pergunta, né? Mas eu concordo 100% com o que você falou, apesar de ter uma hora que o seu som deu meio que uma interrompida, assim. Quer dizer algo, Leonardo? Só que o batuque tava muito bom. E o Marcos pode falar isso. Eu tô no ensaio do Maracatu, ó, galera. Tô esperando começar aqui, ó. Vou mostrar aí pra vocês. Ixi, peraí, tem que virar a câmera. Domingo tem. Quem tiver em Fortaleza, viu, que quiser me ver lá na avenida, só chegar. Vou sair em 3. Mas enfim, mais essa questão mesmo a gente pode inferir que a gente veio aqui para viver uma narrativa e tá dependendo de nós mesmo. Porque é aquela coisa, assim, vamos supor que um cara tá num problema com relacionamento e daí ele tira o tarô e aparece, por exemplo, uma princesa de copas, uma rainha de copas, e essa rainha de copas, ela representa um tipo de pessoa, um perfil psicológico, algo assim, que em algum momento da vida desse cara, ele se deparou com essa princesa. Então, no momento em que o cara estiver contemplando o tarô por causa do problema de relacionamento que ele tem, ignorando, assim, toda a questão sobrenatural, que geralmente o pessoal mais cético gosta de
dizer, não, tarô é bobagem, porque ele pressupõe uma coisa sobrenatural e tudo mais. Só que a questão é como você colocou, Diego. O cara, ele vai conseguir enxergar a história dele naqueles arcanos, ele vai conseguir ver coisas que ele antes não via, porque esses símbolos vão mostrar as coisas para ele. Eles vão abrir as coisas para ele. E é igual a astrologia, de certa forma. Os ateus céticos e tudo mais não tem nenhum problema com esse tipo, com essa linha de pensamento, mas enfim, eles vão ver a astrologia como um charlatanismo, só que na verdade, se você olhar o seu mapa astral e deixar aqueles símbolos falarem com você e por você, o quanto que você não pode aprender sobre si próprio através de um mapa. Agora, eu não lembro se o próximo é o Alexandre ou se é o Zilmar. É o Zilmar. É o Zilmar. É o Zil. Manda Pode falar, ver, viu? Boa noite. Pessoal, fantástico a aula de vocês, fenomenal. Eu já estava de dia, né, fazendo a leitura ali da obra dos arcanos, aí é aquele vento na brasa que vai assim, ela vai acendendo mais ainda, e acho que tô até naquela fase que você fica empolgado e que você fica ali recebendo, né, e maravilhoso demais. Eu não necessariamente teria algumas perguntas, mas algumas observações. Aliás, eu estava aqui observando na lâmina da Imperatriz, apesar de que o Léo falou aí dos arcanos menores, mas a Imperatriz como arcano maior, foi uma carta que hoje eu lendo, estava falando muito forte, e tratando ali da magia sagrada, né? O Caio falou aí na magia cerimonial e tal, esse ponto. E é interessante que a lâmina da Imperatriz trata justamente dessa magia sagrada e faz a gente refletir sobre o que a gente vê aí no meio do pessoal que diz praticar magia ou bruxaria, etc. e tal. Até mesmo porque o que a gente vê é como se... E até em nós, eu já estava me percebendo assim, lendo sobre a Imperatriz, por exemplo, que às vezes a ideia da gente manipular alguma coisa da força da natureza, né, dessa coisa que está presente até nas mídias, mostrando aí super-homens, poderes extraordinários e tal, isso é muito presente, e me fez lembrar até quando o Léo citou sobre a criança, né, porque eu estava imaginando na criança ela é intuitiva, totalmente, tanto é que ela gosta de mover água, você coloca uma bacia de água perto da criança, ela parece que sente o prazer de mexer aquela água. Então é como se desde o começo eu fiquei pensando, como isso está presente na gente? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai recebendo as influências, todas distorcidas, né? Nessa ideia da queda, no sentido de que sobre a lâmina da Imperatriz, né, o autor ali ele fala dessa queda em que o homem ele fica olhando a magia de uma maneira errada. E é interessante as colocações que ele faz ali, na analogia com as passagens bíblicas e tal, que é muito profundo. Aliás, eu queria pedir aí ao professor Anael, que ele tinha citado hoje pela manhã, uma experiência extraordinária. Acho que vai ser bem importante ele citar sobre isso aqui, aproveitar a aula aí, acho que vai dar uma fortificada aí, se ele puder citar o que ele disse que o que aconteceu. E se ou o Caio ou o Léo, que trouxeram esse conteúdo maravilhoso, citar uma experiência de magia prática que vocês tiveram, como foi feito e tal. E parabéns, pessoal. Eu vou Muito citar obrigado, depois que o Ítalo falar. Mas interessante, não vou lembrar de falar isso aí. Agora é o Ítalo, né? Mas eu vou falar depois. Foi pro arcano, tarô. Depois eu falo. Vai, Ítalo. Ítalo, você tá na mão, pronto. Vai falar, Chai House. O Luan também, se quiser falar alguma coisa, viu, Luan? House também. Os Illuminati já estão se manifestando aí, pedindo ele falar. Não, aí é Jeová, né? Que ele é evangélico, é Jeová. Tô escutando agora. Agora sim, Jeová deixou, vai.
Show, show. É porque eu tava com fone de ouvido no Bluetooth, aí não tava dando certo, não. Galera, boa noite, boa noite. Parabéns pela aula, viu? Parabéns pela iniciativa também, muito legal. E que seja só o começo aí, né? Da gente interagindo aí, muito bom. E eu queria fazer uma pergunta sobre projeção astral. Vocês falaram aí um pouco sobre a imaginação ativa, né? E aí, sendo bem rápido na minha pergunta, é, até que ponto, na visão de vocês, existe um limite na imaginação ativa? Do tipo, a minha imaginação em coerência, em simbiose, por exemplo, com a imaginação do Léo, e a do Caio, e a do Anael, e se existe um limite para isso, e se vocês já, nas experiências, já trocaram um papo com algum brother no mundo de lá, na imaginação ativa. Valeu, valeu. Então, a questão da projeção astral, o Anael fez um vídeo um tempo atrás em que ele dizia que para ele projeção astral seria não seria exatamente a forma como é interpretada no espiritismo, e de uns tempos para cá eu tenho cada vez mais tido essa ideia assim de que o astral ele não seria literalmente um lugar que reflete o mundo físico, e sim que o astral ele seria o mundo dos sonhos, o mundo da inspiração artística, o mundo da imaginação, o mundo da visualização. Seria o sonhar do Sandman, né? Seria o lugar de onde todas as histórias acabam vindo. E por isso, na minha visão, essas viagens que eu tenho feito com o tarô, de meditar no arcano e me imaginar dentro dele, dialogar com os arcanos, partindo desse ponto de vista, isso seria, de certa forma, uma projeção astral, ou talvez um termo melhor seria o termo que a Golden Dawn usava, né, que é a viagem na visão do espírito. E tinha mais uma coisa que eu ia comentar sobre a sua pergunta, mas eu acabei esquecendo, então acho que a minha resposta vai ficar por isso mesmo. O Ito tinha falado das limitações, né? Ele perguntou da limitação. Eu vou tentar responder com exemplo, mas eu penso que a limitação eu acho que o próprio eu. E eu acho que isso tem muito a ver com a preparação e o sacrifício. Eu vou dar um exemplo. Eu percebo claramente como o processo de imaginação ativa, no meu caso, melhorou, aumentou, depois que eu me peguei com o texto sagrado da Cabala, depois que eu fui ler ali a de Fortune, por exemplo. Mas não só isso, né? Mas o contato com o texto, ler as coisas. E por quê? Porque a minha psique foi se alimentando, né? E aí o que antes estava no limite passou a ser outro. Mas, por exemplo, o Caio, eu imagino que ele tem um nível de leitura muito maior, ele fala aí do negócio se materializando em imagem, né? Por exemplo. Na minha cabeça nunca teve tanta imagem. Raramente. Era muito mais conversas mesmo, falas. E se tinha imagem, não era do próprio ente. Era como se tinha imagem, mas era imagem sobre o que estava sendo dito. Um discurso se processava a partir da imagem que acontecia. E se eu tentar dar uma justificativa para isso, eu não, é porque da minha cabeça a minha preocupação tanto não é justificativa. Mas se eu quiser tentar dar uma justificativa para isso, eu acho muito interessante a análise da ancestralidade. Né? Por exemplo, a minha origem foi a igreja evangélica, que tem símbolo nenhum, tem imagem nenhuma. No mínimo, tem a voz de Deus falando no nosso ouvido. É o que me ensinaram quando era criança. E é isso. Eu acho que tá tentando responder a limitação, era isso. A voz do Satanás, Demiurgo, né?
Fala lá. Jeová o Demiurgo. Gente, eu não levantei a mão não, mas se alguém quiser falar, eu quero falar agora. Pode ser? Não me ouvir, né, direitinho? Não tô botando fone não, tá? Está de boa, né? Jeová o Demiurgo, cara. Jeová o Demiurgo, tá? Mas o Jacobo M não concorda com isso. O Jacobo M tem uma ideia lá sobre o Jeová diferente. E um dia a gente tem que estudar o Jacobo M, viu? Um dia a gente vai formar um grupo, tem que ser paralelo do Jacobo M. Vocês me aguardem, viu? Falta só eu dar uma endoidada mesmo assim, eu crio, tô nem vendo. E já era. E é o seguinte, primeiramente, né, obviamente, assim, vocês superaram a minha expectativa sobre o que vocês iam apresentar. Eu me sinto um bruxo muito teórico na frente de vocês, sério mesmo. Acho assim, essa coisa da mais prática, assim, eu acho muito legal. Eu acho que a gente já tá maduro, o grupo, o suficiente para entrar nessas questões práticas. Eu acho que foi na hora certa mesmo, assim. A gente pensou em todo esse caldeirão teórico, né, para chegar aqui. Eu sei que vocês já tinham suas práticas e tudo. Eu tô bem rouco, viu, gente? Tô meio baqueado. Mas eu vou falar, tô nem vendo. Porque eu tomo de pirona mais tarde. É o seguinte. Primeiro assim, sobre a questão do tarô, né? Foi o que aconteceu comigo, que eu ia falar no grupo, né? E tem a ver com o que vocês estão falando. Tem a ver com esse lado mágico do tarô, né? Eu não canso de dizer que o que me levou à magia foi o tarô, né? Quando eu comecei a perceber que as cartas realmente parece que elas olham a gente de um ângulo que não é o nosso, né? Porque ela consegue dizer coisas que não é o que eu tô pensando e que acontece. Então, assim, não, deve ter alguma coisa do outro lado que tá num ângulo, entende? Que não é o meu, uma de transcendência, né? Engraçado, você pode falar em transcendência sem ser necessariamente metafísico, né? As galera aí pós-metafísica fala de transcendência, né? Ou seja, o sujeito se abrindo para algo maior que ele mesmo, isso é transcendência, mas não necessariamente algo metafísico, né? Assim, no sentido de dizer, o sistema da totalidade, do mecanismo e tal. Essa galera que é mais pós-metafísica. Mas, assim, minha experiência com o tarô recente foi o seguinte, a gente faz a tiragem da alunação, né? Que vocês estão fazendo, eu estou fazendo. Inclusive, amanhã é a alunação de aquário, tá? 8 da noite. Já fica avisado aí para vocês fazerem suas preces, fazerem sua tiragem. Recomendo que vocês tirem 3 cartas só, tá? Assim, e que essas 3 cartas sejam uma espécie de... Mas, enfim, vocês tiram o jeito que vocês quiserem, mas eu faço assim, né? Pelo menos essa é a minha experiência. E aí, o que acontece? Minha esposa estava tentando uma vaga na escola, né? Que ela se formou em filosofia. E aí, a tiragem da alunação dela tinha um 5 de espada, tinha um 10 de ouro. Eu não lembro agora a terceira carta. E, assim, aí passou por uma situação, né? Que teve um conflito, certo? Porque ela deveria ter passado, mas a escola não colocou como ela tivesse passado, e aí foi juridicamente errado. Então eu fui na ouvidoria, fui na SEDUC e tal, deu tudo certo. Hoje em dia ela tá trabalhando lá. Mas teve essa batalha assim, de espada, sabe? E teve o 10 de ouro, né? O 10 de ouro, ela pegou mais turmas do que aparentemente a gente saberia que ia pegar. Enfim, deu tudo super certo demais. Mas teve um confronto, né? E aí eu me lembro que eu tirei uma carta para saber sobre esse processo, se ia dar certo ou não e tal. Uma única carta. Eu tirei uma única carta. E saiu o arcano do julgamento, o arcano 20. E nós sabemos que o arcano do julgamento diz assim, vai dar certo depois de grande sofrimento, depois de uma batalha, né? Depois de uma travessia, aí vem a cruz redimindo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, eu fiquei assim, passado com isso, né? Essa é a experiência que eu tivesse de tarô. Não que outras experiências não tenham sido assim, mas eu percebo, e aí entra na questão da magia, que o tarô, ele fala com você na medida em que você tem uma coisa que é essencial na magia, que a gente não falou ainda, que eu acho que a gente não falou, não sei, que às vezes eu não acompanho as conversas do grupo, muita conversa, e eu acho isso ótimo, mas às vezes eu não acompanho, mas a repetição, sabe? Repetir, naquele horário, naquela alunação, naquela coisa, naquela prece, naquela hora, né? Ou seja, a repetição, ela tem uma chave mágica interessante, porque tudo aquilo que se repete, parece que chama a atenção da alma do mundo. Que a alma do mundo é esse movimento, né? De fluxo, refluxo, fluxo e refluxo, né? O hermetismo expressa isso muito bem, né? O hermetismo, ele é uma filosofia mágica, né? Ele é filosófico, mas ele é mágico também. Eu acho incrível, porque para mim o hermetismo é o encontro da magia egípcia, da ancestralidade egípcia, com a filosofia grega, sabe? Então é uma ocasião muito interessante para estudar magia, é a magia hermética e também ela no Renascimento.
E eu tenho percebido que quando você constrói uma vida litúrgica, entende? Uma vida litúrgica é uma vida de a vela, 6 da manhã, a defumação. Claro, você trabalha, né? Nós trabalhamos no mundo moderno. Mas a vida litúrgica é essa vida da repetição, essa vida do religare, a religião, como aquilo de fazer religiosamente aquilo. E eu percebo que a força da magia, a magia está intrinsecamente ligada com esse ato da vida litúrgica, entendeu? E eu percebo que quanto mais a magia aumenta a nossa fé, nossa conexão, mais ela aumenta a sua força. Então é uma coisa que se retroalimenta. É como eu digo, né? A gente fala do mistério, o mistério começa a conversar sobre a gente, entende? Então é o que chama de vida dupla, né? A Blavatsky, ela falava, né, da vida dupla, né? O que você tem uma vida dupla? O mago, ele tem uma vida dupla. E assim, a apresentação de vocês mostrou como não é fácil ser um mago. Bicho, ser um mago é um negócio exigente. Ser um mago é um negócio de Mercúrio mesmo, porque é uma vida dupla. Você tem uma vida terrena, você trabalha, você conversa, mas você tem uma vida interna, uma vida litúrgica, uma vida que conversa com os arcanos, uma vida que conversa com a alma do mundo. E se o cara não souber administrar isso, entendeu? Pode ser um problema, né? Por exemplo, o espiritismo não tem aquela chave profunda do que é o arcano maior, do que é o arcano menor, no sentido da experiência iniciática, né? Eu aprendi isso com a eubiose, com a Ademar Ramos, uma palestra que ele deu, que ele diz assim, os arcanos maiores são as experiências universais, que todos atravessam, né? O amor, o término de um namoro, o emprego novo, uma religião nova, enfim, as experiências são universais. Mas o arcano menor é uma chave do seu caminho. Então ele é segredo, então ele não pode ser falado. É melhor que você guarde para você. Ele fala o espiritismo porque, por exemplo, no Santo Daime, né? A galera toma um chá. Eu falo mesmo que eu sou do Santo Daime há 8 anos, eu posso falar, não tem nenhum problema. A galera toma um chá e tem uma visão do astral, que é São Miguel. Aí sai para todo mundo, olha, eu sou São Miguel, na vida passada eu sou São Miguel. Aí pronto, todo mundo tem que acreditar que o cara é São Miguel, porque ele viu no astral que ele era São Miguel, que ele era o mestre do dragão, né? E aí o cara não entende que aquilo é uma chave do caminho dele, a visão esotérica, a hermenêutica esotérica, eu acho que ela empodera mais, sabe? Não é questão dela ser mais verdadeira que o espiritismo, não é isso, sabe? Eu não tenho essa conclusão. Eu acho que ela é mais adequada para mentalidades filosóficas, ou para mentalidades mais exigentes, talvez, ou para mentalidades mais empoderadas, né? Eu quero aproveitar essa ocasião para contar uma coisa que há muito tempo queria contar, que eu acho que expressa muito essa ideia do que é uma visão do mago e do que é uma visão do espírito, né? Não que o espiritismo não tenha magia, não é isso. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, que isso fique registrado no YouTube, que for assistir aqui até esse momento, que é o seguinte, eu estava na sessão do Santo Daime, eu, minha esposa, todo mundo, né? E aí, a cidade, gente, olha essa história, pelo amor de Deus. A cidade começou a ter uma queda de energia muito doida. E aí, no meio da sessão, desligou tudo. Aí passava um tempo, ligava. Aí passava um tempo, desligava. Aí passava um tempo, ligava. E isso era meio louco, sabe? E aí, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês, sério, a galera tudo na força. Gente, a galera que era mais espírita tava desesperado. Porque achavam que era intervenção do espírito maligno que tinha entrado aí na corrente. E aí, meu Deus, a ideia, né, de um realismo ingênuo, né? A galera que é mais treinada na magia, no hermetismo, que tem lá, que eu converso, que a gente treina e tal, tudo, tava entrando em êxtase de luz. Porque aquele negócio de ligar a luz e de acender era a chave da luz e das sombras da dualidade humana. Entende o que quer dizer? Então, enquanto os espíritos estavam vendo a manifestação de um ser maligno, os magos, os hermetistas, a galera que tem uma ideia mais esotérica, estava achando que teria uma chave do caminho, uma chave do trabalho. Você entende o que quer dizer? Então, muitas vezes eu penso assim, eu sou da Umbanda. Eu frequentei de Umbanda há 2 anos. Quando o espírito desce para falar comigo, eu sinto que ele é uma chave metafísica do Deus, do homem, da natureza, falando comigo, entende? Então, é uma chave sobre o meu caminho, é uma chave sobre o caminho da alma, né? Claro que, obviamente, um pai de santo que interpreta aquilo ali como um espírito de uma pessoa que morreu, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas é isso. Então, nessa sessão do Santo Daime foi isso. Aí eu pensei, poxa, quando a pessoa entra na hermenêutica da magia, que é o antigo espiritismo, né? O espiritismo, o que o espiritismo fala, os magos já falavam há muito tempo, ela é mais empoderadora. Né? Por que ela é mais empoderadora? Porque ela tem ênfase no mago como microcosmo, né? E essa ênfase no mago como microcosmo, essa ênfase no mago como Deus, né? Deus incompleto, como diz o Caio. Tinha muito interessante se lembrando do Levi. Então, é isso que eu tinha para dizer. E assim,
Eu, particularmente, não estou hoje em dia com a vida litúrgica em dia, como eu já estive antes. Estou voltando aos poucos, sabe? Voltando aos poucos mesmo, assim, a partir desse grupo, esses estudos que a gente faz parte desse se levantar de todos nós, né? Então, a gente vai começar a se levantar magisticamente. Então, acho que alguns de vocês já estão nesse caminho até mais adiantado que eu nesse momento, vou mentir. Eu acho isso. A gente vai levantando. Por que a gente vai levantando? Porque a gente fala sobre esse mistério retroage sobre a gente. E a gente entra na misteriologia, o místico, né? O místico, no sentido profundo, é essa misteriologia. E é intrigante, porque viver essa misteriologia, gente, e vocês, assim, eu sinto que vocês já estão vivendo isso, lendo Valentim Dobeck, Arcano do Tarot, né? Lendo a John Fortune, lendo a Agrippa, lendo Crowley, né? Então, essa misteriologia, essa vida mistérica, é uma coisa que, se você não souber separar a vida terrena dessa vida, se não conseguir balancear, se você não conseguir fazer um equilíbrio dessas dois tipos de vida, você pode terminar com o arcano louco, né? E aí, claro, a escola tarô que eu sigo coloca o louco um pouco negativo, a escola francesa, né? Inclusive, eu me senti também agora desafiado, inclinado, a apresentar mais especificamente, numa próxima reunião, a visão da escola francesa do tarô, porque vocês mostraram em inglês aí, né? Que é muito interessante, que obviamente não existe certo ou errado, existe aquela que o trabalho mágico flui melhor, né, de cada um, e aí a magia se apresenta como arte, né? É nesse momento que ela é uma arte, né? Porque ela na verdade fala muito sobre ela não tem essa regra dogmática como o Caio disse, né? Obviamente que não é para fazer tudo aleatoriamente sem fundamento, né? Então tem esse balanço. A arte, ela não é, por exemplo, não é qualquer coisa que é uma arte bela, né? A arte ela, assim, ela é livre, mas não é qualquer liberdade que torna algo belo. É interessante porque ela é uma liberdade com regras, entende? Então existe a arte, a ideia da arte tem um balanço, né? Por exemplo, não é todo poema que é um poema belo, né? Não é toda reunião de palavras, de letras que formam a palavra. Tem que ter as letras específicas para formar aquela palavra, tem que ter aquela angularidade para formar uma coisa bela, né? E aí eu vou deixar o Caio falar, mas a arte tem essa perspectiva. Eu acho que a magia também vai nessa linha. Ela é livre, mas ela também tem alguma coisinha, entende? Quer dizer, que é a chave da arte, né? Que não são regras fixas, mas são isso, né? Enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado de tudo por essa apresentação. E aí, Caio e a galera, você pode falar. Muito obrigado, Anael. Só complementando o que você falou sobre arte, isso daí é uma coisa que eu sempre penso que é o seguinte: a arte e o belo na Cabala é o que? É Resed, né? A esfera de Vênus, que está ligado com equilíbrio, com simetria. Mas a questão é a seguinte: quem é envolvido com algum tipo de arte, no caso eu escrevo ficção e desenho, não sou necessariamente bom, mas são coisas que eu gosto de fazer. E a questão é que quando você quer aprender qualquer tipo de arte, mesmo que você queira fazer uma expressão completamente pessoal, você precisa entender fundamentos. 2 círculos ou 3 círculos, hahaha, não entendi, mas tudo bem. Então, por exemplo, se você quer fazer um desenho igual o Picasso, mas o Picasso, ele entendia de desenho de observação, ele entendia de composição, ele entendia os fundamentos. Então aí que está a questão, você pode desconstruir a imagem, você pode desconstruir a música, se primeiro você entender os fundamentos. Então eu posso pegar uma guitarra sem saber acorde básico e começar a bater nas cordas e dizer que eu estou produzindo algum tipo de caos conceitual, e só que isso dificilmente vai ser visto como belo pelas pessoas. Isso daí pode ser aplicado na magia também. Eu comecei na magia pela magia do caos e eu me afastei da magia do caos porque eu vi as pessoas na internet fazendo coisas absurdas e também tendo até um certo nível de desrespeito por outras tradições, tipo chamar pombagira de servidor, umas coisas assim. É exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso é aí que eu queria chegar. Você resumiu perfeitamente bem.
Exatamente isso aí. Quem vai falar mais? O Ítalo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô de boa aqui para falar por aqui. Vai, Ítalo. Taca aí a magia do caos. Ele vai defender a magia do caos, gente. Presta atenção, ó. Vai aí, ó. É, mas quando eu falei 2 círculos, 3 círculos, é porque na Goetia, né, às vezes o cara, ele pode fazer o círculo dele, né, colocando 2 círculos, né, um para proteger e outro para receber, né, ou alguns com 3, aí foi só uma piadinha em relação a isso, né, porque aí o cara vai, às vezes, montando o sistema dele conforme ele fique bem, né. Tem gente que tem um choque aí de egrégora de pensamento, não sei, né, o que é que vocês acham disso ou não. Mas foi só em relação a isso mesmo, né? Porque tem gente que coloca um primeiro círculo, né? E aí um segundo e alguns um terceiro. Enfim. Valeu, valeu. Vai, Léo. Ó, é que eu tô com a impressão, né, que o que que eu faço, né, Grego? Qual é o certo e qual é o errado, né? Eu tô com essa impressão de que tem um ponto de interrogação bem grande aí. Eu vou tentar oferecer uma prática. Olha o mapa astral. Que, por exemplo, dentro do meu mapa astral, existe ali algumas dicas que me ajudam muito na prática. Eu tenho um Marte em Virgem. Às vezes, para mim, faz muito sentido pegar o arcano, a cena do arcano, e praticar aquela cena no corpo real, viver aquilo ali. Já faz mais sentido eu olhar aquele arcano acontecendo na minha frente com pessoas. Por exemplo, como eu já vi o 5 de espada, com as pessoas ali, e começando uma discussão que eu tava vendo que era infrutífera, eu peguei minha espada, botei na banheira e fiquei observando. Então, olha o mapa astral, tenta ler sobre o mapa astral, ele vai revelar dicas muito, muito interessantes. O Marte em Virgem, para mim, aí a Vênus em Escorpião me ajuda muito na arte, principalmente na arte do inconsciente. Enfim, o Mercúrio e o Sol em Sagitário me ajuda, me dá aquele pé na filosofia. A filosofia faz muito mais sentido para mim. Então, olha o teu mapa astral, acho que o mapa astral é uma ótima dica para qualquer prática que você querer seguir, né? O que eu faço? E é isso. É no Natal, Zil. Eu ia falar do Natal. Né, Marte Virgem no Natal. E assim, deixa eu falar uma coisa que eu esqueça. Sobre isso, rapidinho. Vai, meu, esqueci, volta. Era sobre... Meu Deus do céu. Era sobre... Ah, sim. Uma vez eu tive um insight sobre isso. Sobre, por exemplo, o Caio falou aí, né? Que tem gente da magia do caos que faz a pombogira ser uma servidora, né? E uma vez eu pensei assim, poxa, tive esse clarão, sabe? Se você for prestar atenção, isso é um desrespeito, sim, com certeza. Mas é também, e talvez fundamentalmente, uma crise estética, né? Então, eu acho que é uma crise estética que a gente interpreta aqui na magia como desrespeito ao fundamento. Por que é uma crise estética, né? Porque a modernidade tem essa crise estética muito forte, né? A pós-modernidade, o relativismo, né? Porque é belo, e fica feio exatamente, porque é belo, a bombagira, ela é bela na Umbanda, ela é bela no seu contexto, entende? Quando ela é colocada no contexto aleatório, algo em nós diz, tem alguma coisa errada, né? O que a internet chama de marmota, né? Eu pensei, o que é a marmota? A marmota é uma crise estética. É o nosso espírito dizendo, tem algo que não está certo. Tem algo que não é que não está certo, tem algo que não está conectado com aquilo que torna aquilo belo, entende? Então parece que existe uma espécie de harmonia pré-estabelecida e esse pombogira elite é o fim. Então parece que existe uma pombogira, olha. Parece que existe uma harmonia pré-estabelecida. Eu estou usando bem o Leibniz, né? Que faz com, por exemplo, que uma música de flauta, um toque de flauta seja belo e o outro seja um arranjo aleatório, caótico, né? Você pega a flauta, se você tocar aleatoriamente, algo em nós diz, está errado, não está harmônico ou não está belo, né? Aí uma música bela é diferente. Então parece que, antes de tudo, a marmota, né, seria uma crise estética, né? Nosso espírito dizendo, poxa, isso não está conectado a algo que o torna belo. E obviamente que eu não estou discutindo aqui a eficácia, né? Então, por exemplo, eu acho que aqui você pegar a pombagira e fazer isso e aquilo. Ah, mas deu resultado. Ah, mas eu me senti bem. Parabéns, continua, entendeu? Se está dando certo, beleza, entendeu? Mas não é uma questão de eficácia, que aí é outra questão. Eu acho que é uma questão de crise estética, também de reforçar essa doença da modernidade, né? Que é o niilismo, que é o sentido, que é o relativismo, enfim, né? Que obviamente também tem a sua importância. E eu acho que também essa coisa do Elifas Levi, essa coisa da gente trabalhar o tarô com a magia,
o tarô com a cabala hermética. Eu acho que também assim, tem suas próprias, vamos dizer assim, tem suas próprias zonas semânticas que não permite também ser qualquer coisa, entendeu? Então, por exemplo, como o Léo faz, eu achei muito bonito, como ele disse que fazia. O livro do Claudio de Prieto, eu achei muito interessante, sabe? Eu vou ler, eu não li, eu vou ler, fiquei chegado a ler. Muito obrigado, Caio, por ter escrito esse livro, tá? E assim, essa magia com o tarô, com cabala hermética, ela permite, vamos dizer assim, essa amplitude, né? Que beira a magia do caos, vamos dizer assim, beira, mas não é. Na minha opinião, é diferente, entende? Eu acho que tem uma fundamentação, uma espécie de uma semiótica do próprio mundo, né? Uma linguagem sagrada, né? Da magia sagrada, da cabala, então não é um arranjo caótico, aleatório, que pode ser feito de qualquer forma, entende? Mas enfim, é isso. E, gente, já são 8h50, essa acho que foi a reunião mais longa do grupo. Graças a Deus, aos deuses, ao Satanás, todo mundo junto. E aí, o que acontece? Aí eu sugiro que se ninguém tiver mais alguma pergunta, não querer falar, a gente continua no grupo a discussão. E é isso, não quero nem me estender muito, não, que eu posso estar falando muito. Show? Então é isso. Mais uma vez, assim, eu cansei de agradecer a vocês e vamos marcar outras coisas, outras reuniões paralelas dessa. Por favor, Luan, pode falar, Luan, fale aí. Fale você. O Luan agora pode. Só alegria. Só agradecer a vocês, na verdade. Eu fiquei mais caladinho aqui, né? Aprendendo mesmo. E só gratidão mesmo. Como que desliga para parar de gravar? Pois eu precisar dessa ajuda aí. Valeu. Vai, Léo, é só colocar interromper a gravação, né? Léo, é isso? É isso aí, só clicar em interromper a gravação, dependendo, ele pode demorar um pouquinho, só deixar que ele vai terminar. É porque ele tá. Quando o vídeo é 2 horas, né? Demora um pouco. Ele salva sozinho, né? Salva automaticamente.